85 e o verso 8. Oitenta e 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Que o Espírito Santo se encarregue de trazer algo para nós neste culto. O nosso presidente sempre cita o apóstolo Paulo, quando ele escreveu à igreja de Roma, dizendo que tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Esse salmo é um salmo pós-exílio babilônico. Depois que o povo voltou para a sua terra original, para Jerusalém, Deus cumpriu a promessa e o povo estava muito alegre. Mas de repente o povo começou a entrar por outros caminhos. É um perigo, né, irmãos? Quando Deus começa a abençoar alguém, a gente esquece de Deus. E o povo começou a entrar por outros caminhos e as consequências começaram a chegar. Que é uma recomendação na palavra. Eu acredito que está lá em Eclesiastes, irmão Beto, para o seu encontro esse texto que diz: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou, principalmente para as pessoas que conhecem a sua palavra, que já não é mais ignorante. Quando a gente não conhece, Deus ainda tem uma certa misericórdia, porque está na palavra que Deus não tem em conta o tempo da ignorância, né? A partir do momento que a pessoa toma uma atitude, o que ele praticou para Deus foi esquecido. Mas a partir do momento que você já tem um conhecimento e você começa a entrar por outro caminho, sabendo que aquilo ali, né, você não é mais ignorante, pode ficar certo que a cobrança vai chegar. Eclesiastes 3:15 de Eclesiastes, olha o que diz. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Está vendo? O que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Vocês não conhecem a história de Davi? Observa aí, irmão, o senhor está sendo, irmão, nosso advogado aí, ele vai encontrar a história do encontro de Davi com Natã, o profeta Natã. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Foi assim ou não? Substituiu Saul. E Deus deu muitas vitórias e conquistas a Davi. Porém, meus irmãos, Deus não tem um filho diferente do outro, que ele dá uma proteção maior do que a outro. Nós temos, na época era lei para se observar, e nós temos hoje a palavra para nós observar, é verdade? E Davi foi cometer algo, cometeu e parecia que não tinha acontecido nada. Mas quando chegou o momento de vir as cobranças, Deus mandou um profeta chamado Natã lá. Encontrou, irmão? 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 12. Lê, irmão. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe:
Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena porteira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com os seus filhos igualmente. O seu bocado comia, de seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Muito obrigado. Está aí um episódio bíblico. Os irmãos, os leitores da Bíblia conhecem. Davi era rei, mas cometeu algo, parecia que não tinha feito nada, né? Mas chegou a cobrança. Deus mandou o profeta lá, e Natã contou uma história. E na história, o rei se espureceu e disse: esse homem é digno de morte. Pensa numa coragem do profeta. O profeta olhou para ele e disse: esse homem é você. E aí? Ele era rei. Ele tinha autoridade até de ter ou matado ou mandado matar o profeta, mas ele tinha esse temor, né? Ele compreendeu que não era coisa de homem, que aquilo era de Deus. E as consequências veio para Davi. A palavra de Deus diz que a espada não sairia mais da sua casa. Que coisa, não é, irmãos? Ficou registrado aí para servir para nós de exemplo. E nesse episódio, Salmo 85, que não foi escrito esse salmo por Davi, foi escrito pelos filhos de Corá, e logo depois a misericórdia, cumprimento da promessa de Deus, quando Deus trouxe o seu povo de volta a Jerusalém, mas o povo começou a se desvirtuar de Deus, cometendo as coisas que não agradavam a Deus. E um dos filhos de Corá teve essa atitude, essa iniciativa de fazer esse salmo, é como se fosse uma oração, de fazer essa oração a Deus, mostrando, não é, a condição do povo, a situação que o povo estava, as consequências que o povo estava pagando, mas agora teve uma atitude, e essa atitude desse salmista, que eu não sei calcular os anos que foi escrito esse salmo, naquela região da Palestina, mas a atitude foi tão louvável, e foi tão cheia de bom grado diante de Deus, que chegou aqui em Água Fria nesta noite. Um verso desse salmo, dizia o salmista: escutarei o que o Senhor falar, que falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não volte à loucura. E eu pontuei aqui algo aqui para nós: o desejo de ouvir a Deus. Aí o primeiro ponto que eu pontuei aqui: escutarei, mostra uma atitude intencional. Ouvir Deus não é algo automático, é uma escolha,
em meio a tantas vozes, precisamos silenciar para ouvir a voz certa, que é a voz de Deus. E nos dias que estamos vivendo, que são uns dias extremamente difíceis, aonde o adversário do homem, porque diante de Deus ele já foi vencido. O diabo ele já foi vencido por Deus, lá no Calvário. Mas enquanto nós estivermos aqui, ele será o nosso adversário. Ele sabe que ele tem pouco tempo, e a tarefa dele é matar, é roubar, é destruir. Não tem na terra pessoas que sejam diferentes. Jó diz que, capítulo 17, verso 1, que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Tem hora que a gente está topando toda a parada, mas tem hora que a gente está pedindo misericórdia a Deus por tudo. Porque nós não somos um anjo, nós não somos um ser espiritual, nós somos homens, falhos, limitados, dependentes de Deus. Se você está entendendo, levanta as tuas mãos assim. E precisamos, irmãos, estar sensível para entendermos as exigências de Deus, para não cairmos num precipício. Porque Deus, queira o que não queira, eu acredito muito na palavra, está lá no livro de Amós, capítulo 3, e versículo de número 7, que Deus não fará coisa nenhuma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus, ele revela seus segredos através da palavra, através de sonhos, através de profecia. É verdade ou não? Às vezes você está muito bem, mas você não sabe o inimigo, camufladamente, ocultamente, o que ele está planejando. Mas Deus está falando com alguém nesta noite, te despertando. Glória, antes do precipício sempre vem uma voz de comando da parte de Deus. Quem está ouvindo pode glorificar o nome do Senhor. Deus sempre tem algo a falar, a dizer para com o seu povo. Deus não está em silêncio. Ele fala pela palavra, ele fala dentro de nós, ele fala pelas circunstâncias. Os problemas surgem, ninguém está livre. Vem por onde a gente nem imagina. Mas é preciso a gente ter humildade para reconhecer que sozinho a gente não consegue vencer. A gente precisa sempre dessa dependência de Deus, porque sozinho o inimigo pode nos embaraçar. Quem pode entender isso e glorificar o nome do Senhor? Eu, na minha juventude, eu escutava sempre um grande pregador norte-americano. Quando ele pregava, meu amigo, havia uma tradução no Brasil, era multidão ouvindo aquele homem. Mas quando alguém se destaca no meio evangélico, no meio cristão, se aquela pessoa está se destacando, eu tenho certeza que o inimigo está observando. E o inimigo, ele não é um ser tão fraco quanto alguém pensa. Ele convenceu até essa parte de anjos, irmão. Convencer anjos não é uma coisa muito fácil, não. Ele convenceu o primeiro homem, que não era um caba tão tolo, Adão. Adão era um homem sábio. Ele quem deu o nome a todos os animais. Ele enganou Adão. O inimigo é mau. Um homem como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas foi assaltado pela ação do inimigo. E quem somos nós para bater no peito e usar uma linguagem antiga? Dessa água não beberei, desse pão não comerei,
Você termina bebendo da água e comendo do pão. Glória! E é daí, meus irmãos, que precisamos ter humildade. E quando reconhecer que o adversário está ganhando território, vamos se dobrar diante de Deus e pedir misericórdia. Porque ninguém vence porque é forte. Glória! A gente vence por causa da misericórdia. É a misericórdia do Senhor a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são cada manhã, e grande é a sua benignidade. Glória! E aquele cidadão pregava para multidões, irmãos, em ginásio, em estádio, mas o adversário deu uma queda nele tão grande que ele ficou impossibilitado até de subir no púlpito ali daquela igreja. Glória! E diz uma história que ele estava lá sentado nos bancos e uma criança começou a brincar no meio da igreja e chegou lá onde ele estava e chamou o nome deles: fulano, deixa eu orar por ti. Glória! E diz uma história que quando ele estava no auge e Deus usando de uma forma soberana, alguém convidou para orar e ele disse que não precisava da oração. Parecia que aquilo não tinha sido nada, mas Deus registrou, e Deus permitiu algo difícil na vida daquele homem, e uma criança começou do nada a se brincar, e chegou onde ele estava e disse: fulano, deixa eu orar por ti. E ele baixou a cabeça, e a criança estendeu a mão e começou a orar por ele. Ninguém é tão grande, ninguém é tão forte para superar algo forte da parte do inimigo. Glória! Uma certa feita, Jesus disse que o inimigo pediu para se andar com Pedro, e ele não permitiu. Naquela hora Pedro não estava preparado. Glória! Mas eu vi esse grande pregador num estádio lotado de pessoas, e algo que passou e todo mundo viu ao vivo, ele pedir perdão à esposa, pedir perdão aos filhos, pedir perdão à igreja, pedir perdão aos que estavam ali em lágrimas. Não queira ser tão importante, tão grande, se julgar melhor do que ninguém, porque ninguém sabe do dia de amanhã. Glória! O dia de amanhã é escuro. Se não for a proteção e a misericórdia de Deus, ninguém chega do outro lado. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Eu pontuei aqui também: a voz de Deus traz paz. A voz de Deus traz paz. Eu sei de uma história, irmãos, aconteceu em Mangabeira. Eu era adolescente e tinha um cidadão muito crente ali, família na igreja, e ele pedindo a Deus um trabalho, não? A trabalhar, e passou num concurso dos Correios. Olha, trabalho federal, começou a ser abençoado, mas lá no Correio o inimigo preparou algo lá, e lá no Correio ele começou, a conversar com alguém lá, dar espaço, dar atenção, porque o inimigo, ele nunca vem, ele sempre vem devagar, sempre vem devagar, e não é que essa pessoa, irmão, deixou a sua casa, caiu com essa pessoa do trabalho, só que ele tinha uma filha pequenininha, e a menina começou a perguntar por ele, e não é, irmão, com a continuação a menina morreu, e morreu de saudade, e quando foi um dia, ele teve um sonho, que o inimigo, ele não é onipresente, ele não é onipresente, onipotente, onisciente, mas ele entra nos sonhos. Quem sabe disso? Ele entra nos sonhos, e ele teve um sonho que se apresentava um ser para ele e dizia: tu já não tem mais o que perder, tu já perdeste a tua casa, tu perdeste o que tu mais amava, e agora o que é que tu tem para perder? Vem comigo,
Aí só os mais antigos, aqueles que são da minha idade, que lembram que na época das pessoas, um supermercado chamado Jumbo. Quem lembra disso? Só os da minha idade. E disse aquele cidadão que aquele ser levou ele no sonho para de frente esse supermercado Jumbo na época das pessoas, no sonho. Aí disse: agora o que tu tem de fazer agora é isso aí, tu não tem mais nada para fazer. Aí ele disse que vinha uma carreta trocada em alta velocidade. Disse: agora o que tu tem para resolver, resolve logo. E ele disse que aquele desejo, quando a pessoa está de tomar água com muita sede, ele entrou dentro dele aquele desejo de se lançar na frente daquele carro. Quando entrou dentro dele, aí ele acordou. E acordou com o mesmo desejo. Acordou com a mesma ação. Trocou a roupa e aquela ação levou ele para as pessoas. Para de frente do Jumbo. E ele está lá. Quando ele olha, lá vem uma carreta trucada e aquela tentação. Só que Deus tinha algo com ele. Eu acho que tinha alguém orando por ele. Tinha uma mãe, tinha um pai, tinha um parente. Glória. E quando Deus tem algo, Deus sempre chega primeiro. Esse culto está sendo ao vivo. Eu não sei, nesta noite, quem está enfrentando alguma coisa que o adversário colocou um pensamento de suicídio. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus ainda tem algo contigo. Deus ainda tem uma missão contigo. Nem tudo está perdido. Deus sempre chega primeiro. Glória, e desmancha a arapuca do mal. Quem está aqui pode glorificar o nome do Senhor. Quando aquele homem estava pronto para se lançar, aquele carro que vinha violentamente, aí um trio elétrico, lá do outro lado da rua, estava anunciando uma loja que estava se abrindo ali, né, para as pessoas. Ia passando, e ele anunciando, e no refrão da música que estava tocando, Deus usou aquele refrão naquela hora exata para falar com aquele homem, e o refrão dizia: pensa outra vez. Pensa outra vez. Depois se aproximando, pensa outra vez. E aquilo entrou dentro dele, e ele deu a meia volta, e a carreta passou. E ele está vivo, fazendo a obra para Deus. Glória. Ninguém sabe dos pensamentos que assolam as mentes. Às vezes você está bem, mas de repente chega um pensamento terrível para te machucar, para te abater, para te destruir. Mas nesta noite eu quero ser profeta para alguém. Pensa outra vez. Nem tudo está perdido. Deus tem caminho. Deus tem caminho na tormenta. Deus tem caminho na tempestade. Glória. Ele tem caminho onde o homem não vê caminho. Se você crê que isso é verdade, levanta as tuas mãos e glorifica o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, o homem, ele não é diferente do outro. Somos do mesmo material. Verdade? O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Eu admiro muitos personagens da Bíblia. Personagens que eu admiro muito: Abraão, Moisés, e admiro aqueles que não provaram a morte. Elias, Enoque. Mas diz que teve um momento na vida de Elias que ele escondeu numa caverna. Teve um momento na vida de Elias que ele olhou para o céu e disse: eu não sou melhor do que meus pais. Me tire a vida. Irmão, e Elias não era qualquer um, não.
Imagine, um homem que tinha intimidade de falar com Deus cara a cara. Glória, Deus falava com ele na intimidade. Um homem dos habitantes que já passaram e os que vai passar, só 2 não provaram a morte, e Elias foi um dos tais. Glória, mas ele passou por esse momento, eu vou usar uma linguagem aqui, de depressão. Ninguém é tão forte, ninguém é tão poderoso, glória, que esteja livre de um momento desse, glória. Mas Deus nesta noite, através da palavra, está falando com você. Nem tudo está perdido, minha irmã, nem tudo está perdido, meu irmão. Glória, Deus sempre chega quando ninguém pode chegar, quando o pai não pode chegar, quando a mãe não pode chegar, quando os parentes não podem chegar, quando o pastor não pode chegar, glória, quando os recursos não podem chegar. Ele chega, e quando ele chega, ele resolve. Glória. Quem pode glorificar a Deus? Diga assim para alguém que está perto de você: Deus vai resolver. Foi fraco, diga mais forte: Deus vai resolver. Se for necessário movimentar a terra, Ele vai movimentar. Se for necessário haver um reboliço, Ele vai causar um reboliço. Mas resolver, Ele vai resolver. Oh glória! Quem pode adorar a Deus, levanta as tuas mãos. Ele entra, ele entra dentro da mente e desmancha o que o adversário está tentando fazer com você. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo e diz para alguém nesta noite: aquietai-vos. Ele está no comando. Porque, irmãos, nas famílias sempre existe um espírito familiar. Entende? Espírito familiar, às vezes alguém daquela família deu lugar, e o inimigo se apoderou e às vezes levou a pessoa a morrer na cachaça. Outros morrem na prostituição. Outros morrem nas drogas, outro até se suicida. É um espírito familiar. Glória. Mas você aceitou o evangelho, você tem que ter autoridade. Glória. Agora o Espírito de Deus está com você. Glória. Espírito não pode ter mais acesso à tua vida, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Então nesta noite, receba algo da parte de Deus. Glória, glória. Quem pode adorar, adora, porque Deus está trabalhando. Ninguém sabe, irmãos, numa mente os pensamentos que surgem. Às vezes está tudo bem e a mente, o inimigo, esperando uma oportunidade. Glória. Mas Deus está chegando. Quando Ele chega, o mar se abre. Quando Ele chega, os exércitos de Faraó vão ao chão. Quando Ele chega, glória, Golias, glória, tromba, glória. Quando Ele chega, a novidade acontece. Ele está chegando, mocidade. Ele está chegando, irmãs. Ele está chegando para resolver, está chegando para abrir o caminho, está chegando para trazer algo novo. Glória. Que saiamos desse trabalho crendo que somos humanos, não somos um anjo,
Não somos um querubim, um serafim, um arcanjo. Somos homens. Somos dependentes de Deus. Glória, e precisamos da ajuda de Deus. E também da ajuda dos irmãos. Está na Bíblia uma recomendação que diz assim: um ao outro ajudou. E a seu companheiro disse: esforça-te. Glória, tem hora que a gente precisa da ajuda. Olha, esse grande pregador, acostumado a pregar para multidões, mas um dia um irmão foi orar por ele, disse: eu não quero, preciso da sua oração. Ele estava empolgado. Aconteceu algo, ficou lá nos bancos sem poder nem subir no púlpito. Aí uma criança começou a brincar no meio da igreja, chegou lá onde ele estava e disse: fulano, deixa eu orar por ti. Eu acho que ele lembrou-se, né? Aí ele baixou a cabeça: ore, meu filho. A criança botou a mão e começou a orar por ele. Nós precisamos da ajuda até de uma criança, porque nós somos dependentes de Deus. Se você está entendendo isso, levanta as tuas mãos. Saiamos desse culto. Tem hora, irmãos, que a gente precisa fazer até consagração por nós mesmos. Quem já fez uma consagração por você mesmo? Está vendo? A gente sempre faz por fulano, a gente faz por ciclano, por beltrano. Você precisa fazer uma consagração por você. Hoje eu vou ficar... É porque tem umas pessoas assim que às vezes, né, não tem assim muita costume de ficar uma manhã sem comer, né? Às vezes é disposto, assim... Tem muitos costumes, né? Mas às vezes precisa a gente abrir mão, às vezes, né, do café da manhã. Dizer: Deus, não preciso sair dizendo, eu vou abrir mão hoje dos cafés, vou fazer uma consagração por mim. Eu preciso fazer uma consagração pela tua família, porque o alvo do inimigo é a família, né? Glória. Mas quando a gente começa a entrar nessas atitudes que parecem ser tão simples, mas há um memorial lá diante de Deus, olha, está sendo escrito. Glória. E Deus não nos perde de vista. Tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes está sendo, glória, acompanhada pelos céus. Quem está entendendo, faça uma consagração por você, faça uma consagração pela sua família, faça uma consagração pelos seus filhos, que às vezes o inimigo não pode entrar, aí o filho está um pouco vacilante, mas quando você ora, Deus manda reforço, Deus manda proteção, Deus manda ajuda, e o mal é desfeito, e o nome do Senhor é glorificado. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite é isso: escutarei o que o Senhor me disser. A gente nunca sabe o que o Senhor tem reservado para nós, mas guarda essa palavra e desperte. Não ache que você é um anjo ou uma anja, né, irmã anja? Se tivesse no céu, mas não tem sexo no céu. Somos humanos e precisamos sempre da ajuda de Deus para vencer. Irmão, faz uns dias que a gente não faz vigília.